pelo telhado. Jesus também curou um paralítico no tanque de Betesda, que era paralítico há 38 anos. Em seguida, Jesus continua caminhando e desta vez ele encontra Levi, ou Mateus, que era um cobrador de impostos, e chama Levi, o Mateus, e ele o segue. Ao chegar na casa de Mateus, Mateus prepara um banquete para Jesus. E Jesus naquele momento está ali sentado com o cobrador de impostos e com outras pessoas. E naquele tempo os cobradores de impostos, assim como os que estavam com eles, não eram pessoas bem vistas, eram tidos como pessoas más, porque cumpriam com o mandato que era estabelecido pelo governo romano, e que cobravam impostos, e para muitos eram impostos muito altos. Então estes homens não eram bem vistos pela sociedade. E naquele momento Jesus vai até a casa de Mateus, depois de convidá-lo, e Mateus prepara um banquete, e Jesus senta e come com todos. Os fariseus, assistindo aquela cena, ficam incomodados com aquilo tudo que está acontecendo, e começam a fazer o que é o principal papel dos fariseus e o principal costume: fazer perguntas, fazer testes com Jesus. E nesse momento os fariseus, eles fazem um teste, eles fazem uma pergunta, porém essa pergunta, como é de costume, não é feita para Jesus, mas para os discípulos de Jesus. E eles perguntam para os discípulos: por que o mestre de vocês está se assentando com pecadores e publicanos? Ele não é o Filho de Deus? Ele não disse que é o pão vivo que desceu do céu? Por que ele está se assentando com gente que talvez não tenha compatibilidade e condições para estar na mesa com ele? Esperava-se que os discípulos que foram indagados respondessem, mas nesse momento Jesus, ele dá uma bela resposta. Ele intervém e diz assim: presta atenção numa coisa, os médicos não são para os sãos, mas sim para os doentes. Eu não vim para aqueles que são sãos, mas para os pecadores. Ou seja, eu não vim para vocês que são bons, eu vim para eles que estão comigo, que precisam de mim. Jesus já nos ensina aqui que existem pessoas que, embora digam que querem Deus, mas elas se acham muitas vezes superiores às outras e dignas a mais de estar com Deus do que eu e você. E eu acho interessante porque aqui a aplicação dessa resposta de Jesus tem a ver com o que Salomão disse lá atrás, em Provérbios 26, quando ele diz: responde ao insensato conforme a sua tolice, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. E aí Jesus faz questão de colocar eles no seu devido lugar. Eles continuam fazendo questionamentos e agora perguntam por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando como os fariseus jejuavam, ali se referindo ao jejum praticado inclusive pelos fariseus, de costume que era feito na festa dos tabernáculos, uma festa antiga dos judeus, que acontecia exatamente em relação à expiação de pecados. A festa dos tabernáculos, ela acontecia durante 10 dias, e os tabernáculos, depois que Deus estabeleceu a construção do tabernáculo, Deus disse para Moisés de maneira muito detalhada como tinha que ser o tabernáculo, composto por 3 ambientes: o pátio do tabernáculo, onde tinha o altar de holocaustos. Naquele momento ali, nesse altar, era onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios, manjares e ofertas pacíficas. O outro compartimento do tabernáculo era o lugar santo, onde havia a mesa da proposição com 12 pães, o candelabro para iluminar, e o altar de incenso que ficava em frente ao véu, que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E no lugar santo dos santos, estava lá a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, o vaso de maná e a vara de Arão que floresceu. Essa pergunta que os discípulos fazem para Jesus acerca do jejum
está relacionado ao jejum particular e voluntário. Ao jejum particular e voluntário que os discípulos de João Batista faziam. Só que quando eles faziam este jejum, era um jejum de lamento pelos pecados. E é por isso que Jesus diz: como pode os convidados do noivo, ou seja, os paraninfos desse casamento, fazer jejum se eles estão com o noivo? Paraninfo é aquele que acompanha o noivo, é aquele que leva a noiva até o noivo. Então, o paraninfo não está em lamento, ele está em regozijo por estar na presença do noivo. É por isso que Jesus diz: como eles vão fazer jejum? Se lamentar, porque se eles estão comigo. Quando você está comigo, você não tem lamento, você tem alegria. E eu queria falar nesta noite sobre alguns segredos do vinho novo. Vou falar em jejum aqui. Eu acho interessante isso porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja de Corinto, ele diz que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória. Se nós comemos e bebemos para a glória de Deus, mas também jejuamos para a glória de Deus, qual é a diferença de comer, beber e jejuar? Se tudo é para a glória de Deus, se eu como deve ser para a glória, se eu bebo também, se eu jejum também, qual é a diferença de comer, beber e jejuar? Se tudo é para a glória de Deus, a diferença é que quando eu como, eu me alimento do pão desta terra. Mas quando eu jejuo, eu me alimento do pão vivo que desceu do céu. Quando eu como, eu nutro a minha carne. Quando eu jejuo, eu nutro o meu espírito. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. O primeiro segredo do vinho novo, presta atenção aqui, é que enquanto você está na presença de Deus, não existe lamento. Quando eu e você, meus irmãos, estamos na presença de Deus, não nos lamentamos por nada, estamos vibrantes, estamos alegres, estamos felizes por estarmos com Ele. Se você parar agora para fazer uma pergunta e tentar se responder, o que é que significa estar na presença de Deus? Traduz para mim o que é estar na presença de Deus. Quando você é tomado pelo Espírito Santo que entra em você, inunda o seu íntimo de alegria, de regozijo, de prazer, de vibração, e você está cheio do Espírito Santo, que palavra você pode usar para traduzir esse sentimento? Quando você se alegra no Espírito, que palavra você pode utilizar para traduzir isso? Jesus se refere aos discípulos como se eles estivessem de fato alegres por estar na presença deles. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu me sinto muito feliz por estar na presença de Deus. A gente se sente feliz quando a gente ganha algo novo. A gente se sente feliz quando a gente ganha um abraço de alguém que nos ama. A gente se sente feliz quando a gente ganha um presente. A gente se sente feliz quando uma porta abre. A gente se sente feliz quando a gente é curado de uma enfermidade. A gente se sente feliz por muitas coisas. Mas existe felicidade que consiga ser comparada com a felicidade de estar na presença de Deus? O primeiro segredo do vinho é estar na presença de Deus, não tem lamento. Quando alguém estiver muito triste, pergunte para ela assim: está sentindo a presença de Deus? Irmãos, crente não basta só orar, crente tem que agir também. Deus levantou Moisés, mas foi necessário que Moisés agisse, ferindo as águas para que o mar se abrisse. Deus usou os discípulos, mas foi necessário que eles lançassem a rede para fazer a pesca maravilhosa. O que Deus está falando para mim e para você nesta noite é: creia em mim, fique feliz em mim, se regozije em mim, mas também haja na minha presença, porque eu respondo os desejos do coração daquele que se regozija em mim. Segundo segredo
do vinho novo. Não dá para ter Jesus e não nascer de novo. Vou repetir. Não dá para ter Jesus na minha vida e não nascer de novo. O texto diz que pano novo com pano velho são incompatíveis. O contexto de Jesus aqui, de maneira teológica, respondendo aos fariseus, o que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: não dá para pegar o modelo que vocês seguiam antes com o modelo de hoje. Não dá para trazer o rito religioso de performance que vocês tinham com o evangelho atualmente. Essa é a aplicação que Jesus está trazendo aqui de maneira exegética. Mas a aplicação que eu estou trazendo é a incompatibilidade que existe com o antigo e com o novo, é a mesma incompatibilidade que existe com a antiga criatura com a nova criatura na presença de Deus. Então não dá para ter Jesus se não nascer de novo. O texto diz que pano novo costurado no velho pode rasgar. O que eu entendo aqui é: se eu quero Jesus, mas eu não tenho mudança na minha vida, o que está ruim na minha vida ficará pior ainda, porque não houve mudança em mim. Os buracos da minha vida podem se ampliar se eu não nascer de novo. Sabe por quê? Porque os buracos na minha vida são treva. Quando Jesus vem é luz. E não existe compatibilidade entre luz e treva. O que Jesus está dizendo é: quando se encontrar comigo, haverá um novo nascimento. O novo nascimento aponta para a mudança de comportamento. A minha carne precisa morrer para que o meu espírito se fortaleça. Eu preciso ter disposição para servir. Se antes eu servia, quando Palmeira era pastoreada pelo pastor Antônio Jorge, o Espírito Santo agora me impulsiona para servir mais ainda. Não que o pastor Rodolfo seja melhor ou seja pior, não. É porque o novo de Deus está vindo para mim. E aquilo que foi colocado na minha mão eu tenho que dar o máximo. Porque não é para o pastor Rodolfo, não é para o pastor Antônio Jorge, não é para o pastor Joezé, mas é para o Senhor dos Senhores, aquele que venceu tudo por nós e derramou o seu sangue no Calvário. Quem está entendendo isso? Terceiro segredo para a gente avançar. Aqui a gente tem que cumprir horário, irmão, viu? A vontade de falar é grande, mas a gente tem que respeitar o horário. Terceiro segredo: o novo de Deus depende de uma mente renovada. Repita comigo: mente renovada. Paulo nos orienta que devemos ser transformados pela renovação da nossa, compreendendo os princípios de Deus, os seus mandamentos, concebendo Deus na sua totalidade, não apenas naquilo que me convém conceber. Como receber o novo de Deus se eu não zelo pela minha família? Como receber o novo de Deus se eu não amo a minha esposa como Cristo amou a igreja? Como receber o novo de Deus se acredito ser superior ao meu irmão? Não, porque eu acho que eu sou mais preparado. O pastor disse que ele é mais preparado, mas na verdade eu que sou. Eu não sei porque o pastor está vendo graça nele, mas eu estou aqui cheio de habilidade e o pastor não me chama. E Deus está falando com você: preste atenção, eu vim para servir, não para ser servido. Por que você está aí parado sem servir? Sim. Quer receber o novo de Deus? Se coloque à disposição para servir. É forte. Deus tem novidade para você. A Bíblia diz que a novidade de Deus é melhor do que o ouro, que a prata escolhida, e do que o ouro refinado. Irmãos, tudo que o mundo lá fora te oferecer, promoção no trabalho, 2 empregos, ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais, não se compara à novidade que Deus tem para a sua vida. Não se compara. Então, não dá para receber o novo de Deus se não mudarmos a nossa mentalidade. Como receber o novo de Deus, resposta de Deus, se eu não tenho sido uma mulher sábia? Antes falo bobagens ao vento e o inimigo se apropria dessas palavras. Deus está falando para você, minha irmã.
O que eu tenho preparado já está na minha mão, pronto, antes de prometer para você. Você só está faltando se preparar para receber. Porque quando você receber, eu também serei glorificado. Quem está entendendo? O novo de Deus depende de uma mente renovada. Vida com Deus é vida de sacrifício. É vida de provações, de feridas. Provações, feridas e tribulações, preste atenção, é só o caminho, a trajetória. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o fim das coisas é melhor do que Sabe por que você não recebeu a bênção ainda? Porque você não chegou no fim, você ainda está na trajetória, talvez você esteja desistindo. E Deus está dizendo assim, continua enfrentando, continua chorando. Sabe por quê? Porque o suor que você derrama, as lágrimas que você derrama, e principalmente talvez até o sangue que saiu de você, aponta para mim. E se eu derramei sangue por você, eu mesmo confirmo a palavra que eu disse, aquele que me honra diante dos homens, eu honrarei diante do meu Pai. Não fique temendo a tribulação, não fique temendo o caminho. Sabe por quê? Porque enquanto você está fraquejando no caminho, ele está dizendo, está fraquejando por quê? Se eu estou aqui contigo, vai afundar ou vai continuar de pé? Porque eu estou aqui contigo. Vai acreditar na circunstância ou vai acreditar em mim? Glória a Deus. O momento que mais Deus brada aos nossos ouvidos é no momento em que estamos embanhados em lágrimas. É no momento do aperto. É no momento da dificuldade. É nesse momento que a voz de Deus mais brada aos nossos ouvidos. E Ele me trouxe aqui para dar uma resposta para algumas pessoas que estão querendo ouvir a voz de Deus. Ele está dizendo, eu estou bradando na hora que você está chorando, mas eu estou colhendo suas lágrimas no meu odre. O que você deseja talvez não aconteceu ainda. Ah, Senhor, mas a Bíblia não diz que bater-se e abrir-se-vos-á, pedir e recebereis, buscais e achareis? É, a Bíblia diz bater-se e abrir-se-vos-á, mas a Bíblia não diz que a porta que vai abrir é a porta que você quer. A Bíblia não diz que aquilo que você pede é aquilo que você vai receber. A Bíblia garante que você vai receber, mas nem sempre é aquilo que você pediu. Sabe por que não é o que você pediu? Porque o que Deus tem para você é melhor do que o que você pediu. Porque o Deus que a gente serve é um Deus que tem pensamentos maiores do que o nosso. Se você deseja algo bom, imagina o que é que Ele deseja para você. Meu irmão e minha irmã, a cruz que você carrega e as aflições que você tem derramado apontam para Cristo. Deus tem um renovo. E olha que interessante, eu não falei nada com a irmã Nádia, ela não sabia que mensagem eu ia ministrar, e o louvor que ela começou ministrando foi renovo. Existe um renovo de Deus para esta igreja. Não, você não entendeu. Existe um renovo de Deus para esta área. Para finalizar, o novo de Deus só vem se eu e você estivermos em condições de suportar. Vou repetir. O novo de Deus só vem se eu e você estivermos em condições de suportar. O texto vai dizer que o vinho não pode ser colocado em odre velho, porque se colocar o vinho novo em odre velho, o odre se rompe. Preste atenção numa coisa. O vinho, ele tem muitos gases. Por isso, todo vinho é colocado em barris, para que o próprio tempo cuide de fazer com que o vinho se assente. Porque logo que o vinho é colocado nos barris, quem já foi numa vinícola aqui já deve ter visto, aqueles barris de madeira, eles se dilatam, porque a madeira cede por causa dos gases do vinho. Então o vinho, quando ele é colocado ali, é vedado, uma pressão muito grande fica ali dentro. À medida que o tempo vai passando, aquela pressão vai diminuindo e os gases vão saindo, e o vinho vai se assentando. Então aquela pressão que o vinho exerce sobre aquele barril vai diminuindo. O odre
era feito normalmente de couro de cabra. E a parte mais grossa do couro ficava para dentro, exatamente para suportar esses gases. Porque senão rompia. Tem gente que já está entendendo isso aqui. O odre era feito de couro de cabra. E a parte grossa ficava por dentro. Eu vou repetir. A parte grossa ficava por dentro. Tem gente que quer entender. A parte grossa do odre ficava por dentro e não por fora. Porque é por dentro que a pressão é maior. Tem gente que já entendeu isso. É por dentro que a pressão é maior, não é por fora. Por fora está bonito. Por fora está impecável. Por fora é aparência, mas por dentro o couro está sendo corroído pelos gases da pressão. Se o odre for velho, ele não suporta. Então é importante que o odre seja novo. Eu vou repetir. É importante que o odre seja novo. Porque vinho novo em odre velho pode rasgar o odre. O que Deus está falando para mim e para você, meu irmão, é que o novo de Deus precisa vir para mim, para você, que nós somos o odre. Esse odre tem que estar novo para não romper com a bonança de Deus sobre nós. Se não estiver preparado, não suporta. Tem gente que está esperando a bênção de Deus, a promessa de Deus há muito tempo. E Deus está dizendo assim, eu podia até dar hoje, mas se eu der vai romper, não vai aguentar. Não vai aguentar. Tem que mudar o odre. E o odre tem que ser mudado primeiramente por dentro, porque é a parte mais grossa. É a parte que tem mais condições de suportar a pressão. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim, a parte do seu irmão, como é que está? Vai olhar para o seu semblante, está tudo bem, mas por dentro o Espírito Santo está rasgando tudo e dizendo, tem que ter mudança. A promessa vem, mas tem que mudar isso. Tem que mudar aquilo. O vaso já está no forno, o vaso não ficou bom ainda. Eita, meu Deus, no Google tem receita para tudo. Tem receita de como cozinhar frango, tem como cozinhar carne, picanha, tem como fazer todas as receitas. Mas procura no Google uma receita para ver em que momento o vaso está pronto para sair do forno. Se você perguntar para o oleiro como é que sabe que o vaso está pronto para sair do forno, é quando bate no vaso. Se o barulho do vaso estiver de acordo, ele sai. Se não tiver, ele volta para o forno para cozinhar mais um pouco. Deus está dizendo para mim e para você, ei, na hora que a coisa apertar por dentro, que você não estiver preparado, não murmura não, porque senão volta para o forno. Se adorar, eita Jesus, meu Deus. Na hora que a coisa aperta e você adora, a bênção chega. Por quê? Porque a palavra diz que você é aperfeiçoado. A glória de Deus é ampliada na sua fraqueza. O novo de Deus na sua vida ainda está se assentando. Está com muito gases ainda, pastor. E Deus diz assim, se eu derramar esse vinho novo agora na vida dele, ele não aguenta. Está com muitos gases. Deixa os gases sair, a pressão diminuir. Ele está se preparando ainda, porque na hora que ele estiver preparado, os gases sair, esse odre vai receber o vinho novo. E vai ser bênção do céu na sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz aqui que se você pegar o vinho novo e colocar no odre velho, o odre se rasga. E quando o odre rasga, acontece o que com o vinho? Acontece o que com o vinho? Ó o que acontece com o vinho. Presta atenção uma coisa. Se você coloca o vinho novo no odre velho, o vinho o quê? Quando você vem para a ceia, você bebe o que na ceia? O que é que você bebe na ceia? O suco de uva que simboliza e o vinho representa o que? O sangue de Jesus foi derramado só uma vez, não é para ser derramado de novo. Tem gente que não pega isso. Ei, se você não se preparar, você não recebe. O sangue de Jesus já foi derramado. Não tem como derramar de novo, porque você já foi salvo. Quem está entendendo isso? As suas mãos, irmãos, estende a mão assim. Eu vou profetizar. As suas mãos estão sendo preparadas para segurar o que Deus tem para você. Oh, aleluia! As suas mãos agora, nesse momento, é o odre.
E Deus está prestes a derramar o vinho novo sobre esse odre. Faz assim, sente o vinho novo prestes a cair na sua mão. Agora presta atenção, imagina se sua mão não estiver preparada para receber o novo de Deus. A sua mão não vai aguentar, porque a bênção de Deus é tão grande. Presta atenção, aquela mulher que pediu, ela disse que até as migalhas que caem da mesa alimenta. Presta atenção, qualquer bênção de Deus, seja ela pequena ou grande, não tem tamanho. Qualquer bênção de Deus é grande. Então o nosso odre tem que estar preparado. E Deus está dizendo assim: prepara o odre, porque eu vou derramar o vinho novo sobre a sua vida. Prepara o odre, porque eu vou fazer um grande reboliço nesta área. Prepara Glória o odre, a Deus, porque eu vou encher a casa, eu vou transportar. Se você oh, glória, preparado, você vai ser cheio, e o meu nome será glorificado em tudo que você fizer. Em nome de Jesus, fica de pé para a glória do Senhor. glória a Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Existe alguém em nosso meio que ainda não é evangélico? Se tem, levante assim a mão. Tem alguém que não é evangélico? Tem? Se não tem, tem alguém que está afastado do evangelho? Levante a mão assim. Afastado? Qual o seu nome, irmão?